Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui no Instituto Fabiano Pires, na nossa série O que o Novo Testamento fala sobre casamento. O vídeo de hoje é um vídeo muito endereçado aos homens, até porque nós vamos usar dois textos escritos pelo apóstolo Paulo, primeiro ao seu obreiro auxiliar chamado Timóteo, também considerado filho na fé, e depois um texto muito semelhante que ele escreve ao seu outro obreiro auxiliar chamado Tito, tá bom? Bem, o texto de Paulo a Timóteo está em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 12. O versículo 2 diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Lá no versículo 12 ele diz: o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Depois o texto de Tito, capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: é preciso que o presbítero seja repreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem e insubmissão. Bom, é mais que evidente que esses textos aqui estão muito direcionados a esses dois obreiros auxiliares de Paulo. Nessa época, Timóteo estava responsável interinamente pelas igrejas de Éfeso e Tito estava, evidentemente, responsável pelas igrejas da região de Creta. E nós temos então esses dois obreiros recebendo algumas orientações muito pertinentes a ministério da parte do apóstolo Paulo. E dentre essas informações, orientações e ao mesmo tempo dentre esses ensinos, o Paulo vai orientar a que esses dois obreiros possam estar ensinando outros tantos obreiros, e em especial não só aqueles que já estão no ministério, mas muito mais particularmente aqueles que estão chegando para compor as fileiras do ministério, sobre como deve ser o comportamento deles, principalmente nessa questão do comportamento relacionado à vida familiar. Então, na verdade, dentre tantas recomendações, o Paulo vai dizer, tanto a Timóteo quanto a Tito, que o obreiro do Senhor tem que ser marido de uma só mulher. É claro que de lá para cá, principalmente após o fechamento do cânon e evidentemente depois da impressão da Bíblia Sagrada, quando começamos a estudar os textos de maneira mais detalhada, muitas conjecturas já foram feitas, né? A primeira conjectura, que na verdade é, na minha opinião, a informação mais precisa, é que todo obreiro tem que ter um casamento monogâmico, portanto, o homem tem que ser esposo de uma só mulher, ele tem que ter junto consigo apenas uma esposa, aquela que divide com ele a sua vida. Mas já surgiu também a possibilidade de interpretações dizendo que os obreiros do Senhor não podem ser divorciados e casados uma outra vez, ou seja, aquelas pessoas que estão com vontade de entrar para o ministério, mas que já divorciaram e casaram uma segunda vez, não poderiam entrar para a fileira dos obreiros do Senhor. Bem, essa é uma interpretação muito particular, mas eu vou focar mesmo aqui na questão de família, até porque nós estamos aqui trabalhando os textos do Novo Testamento que falam sobre casamento, e em cima disso nós vamos defender algumas vertentes. Eu vou ficar com essa vertente principal para nós iniciarmos o vídeo, de que todo homem tem que ter apenas uma esposa, ou seja, tem que ser fiel a ela, e evidentemente não pode ter uma segunda esposa, até porque aqui também no Brasil não se é permitido isso, e mesmo que estivéssemos num país liberal, nós recomendaríamos, né, aquilo que Paulo recomendou. Cada homem tem a sua esposa, cada mulher o seu próprio marido e ponto final. Evidentemente também que nessa circunstância o homem também não pode ter a sua esposa e amantes fora de casa, porque isso também é, com certeza, condenado pela palavra de Deus. Então, na verdade, nós vamos sempre pautar aqui as nossas mensagens relacionadas à família dentro daquilo que eu chamo de projeto ideal, e o projeto ideal já está lá no Gênesis. E esse projeto ideal, inclusive, fala evidentemente da relação de 1 para 1. Se nós olharmos ali o texto do Gênesis, nós vamos ver Deus criando um homem para uma mulher para um homem, ou seja, Deus faz 1 para 1, dizendo com isso, evidentemente, que ele tem um projeto ideal. Até porque também, se nós tivéssemos um outro projeto pela Bíblia, ele seria discorrido e seria também defendido com determinados princípios, coisa que não acontece. Então, para começar o vídeo, eu queria dizer para você que essa união entre homem e mulher, no primeiro plano, dentro do projeto ideal de Deus, tem que ser uma união, em primeiro lugar, monogâmica, portanto, 1 para 1, tem que ser heterossexual, macho e fêmea, porque o texto diz
que a união foi de macho e fêmea. Também tem que ser uma união de interdependência, ou seja, o marido dependendo da esposa, a esposa dependendo do marido, porque eles se complementam. E também tem que ser uma união por toda a vida, porque a Bíblia defende essa perspectiva de que realmente o casal possa estar junto enquanto vida eles tiverem, não é? Tanto é que uma das prerrogativas para um segundo casamento é justamente a possibilidade da morte de um dos cônjuges, mas não necessariamente que a Bíblia venha ficar defendendo essa ideia de que a pessoa pode se divorciar a qualquer momento e se casar quantas vezes quiser. Tanto é que até perguntaram isso para Jesus e Jesus foi muito enfático dizendo, né? Moisés deu para vocês a condição de escrever uma certidão de divórcio, uma carta de divórcio, por conta da dureza do coração de vocês, porque na verdade não é esse o projeto de Deus lá do seu início, ou seja, o projeto ideal de Deus é que o homem tenha a sua esposa, a esposa tenha o seu marido e ambos possam viver juntos por toda a vida que eles puderem, aliás, enquanto eles estiverem aqui nesse planeta, né, enquanto estiverem aqui vivos nesse presente momento. Então, na verdade, se nós olharmos aí pela Bíblia, nós nunca vamos ver, em momento algum, Deus defendendo a união de um para mais de um. Inclusive, é mais que evidente que Deus, em certos momentos, principalmente no Antigo Testamento, Deus tolerou, vamos usar essa palavra, Deus tolerou, então Deus respeitou algumas imposições sociais da época, algumas questões culturais, mas você pode observar pela Bíblia Sagrada que não houve um homem sequer que teve mais de uma mulher, não importa se ele teve uma esposa ou outras esposas, ou quem sabe teve uma esposa e concubinas e etc. Você pode perceber que não teve um homem sequer na Bíblia com mais de uma mulher que teve sucesso nesses relacionamentos. Todos eles tiveram muitos problemas e isso, na verdade, é uma prova inconteste de que eles burlaram esse projeto ideal de Deus e Deus, evidentemente, não queria que isso acontecesse. Então, vou dizer de novo, é mais que evidente que nós estamos aqui falando de um projeto ideal e há muita gente que gosta de estar sempre argumentando em favor daquilo que eles consideram como certo, mesmo que esse certo que eles consideram esteja contrário à palavra de Deus. Agora, nós vamos ficar realmente com a palavra do Senhor, até porque se nós viermos a colocar os nossos valores, nossas crenças, a nossa identidade, os nossos comportamentos baseados na Bíblia, com certeza nós vamos errar muito menos, não é? Bom, nós temos então pela Bíblia, inclusive a informação de que o primeiro homem bígamo da história, ou seja, o primeiro homem que teve mais de uma mulher foi Lameque. Esse homem é de quinta geração, advindo da família de Caim. E esse homem, inclusive, fez uma birrinha na época, né? Acabou tendo duas mulheres, depois fez mais outras bobagens, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque na verdade não temos tempo e não é o nosso foco. Mas, de qualquer maneira, a primeira menção que temos na Bíblia, no Antigo Testamento, sobre a bigamia, a possibilidade de um homem ter mais de uma mulher, foi com esse homem chamado Lameque. Isso está lá em Gênesis capítulo 4, tá bom? Só para que você tenha ideia. Então, na verdade, segundo o que nós vemos pela Bíblia Sagrada, nós temos o relacionamento marido e mulher como um relacionamento exclusivo, é apenas para os dois, e os dois, inclusive, segundo o texto das Sagradas Escrituras, se transformam numa só carne, se tornam uma só carne. Eles se unem pelo matrimônio, evidentemente pela relação íntima também, que é a entrega total de um para com o outro, e eles se tornam uma só carne. Então, se você observar já desde o Gênesis, Deus não fez uma união tripla nem poli, ou seja, não fez um para dois e não fez um para mais de dois. Pelo contrário, Deus fez um para um. Então, dentro da perspectiva da bigamia, nós temos, como eu falei para vocês, primeiro, Lameque, como sendo o primeiro homem mencionado na Bíblia a ter duas mulheres, que se chamavam Ada e a outra se chamava Zilá. Ele teve uma série de situações adversas por conta dessa bigamia. Nós temos também o Abraão, que foi esposo da Sara, né, um patriarca, o primeiro patriarca que nós conhecemos pela palavra de fato, né, a partir do chamado de Deus para com esse homem, nós temos aí o início do projeto patriarcal, mas o Abraão cometeu um deslize, ele não teve mais de uma esposa, mas ele acabou se deitando com a serva da sua esposa, que foi Agar, e por conta de se deitar com ela, acabou tendo um filho chamado Ismael, e todo mundo sabe que a briga entre Ismael e Isaac, que à época já era muito preponderante, hoje continua aí entre judeus e palestinos. Então olha só a confusão lá de anteriormente, como reflete ainda nos dias de hoje. Nós temos também um outro patriarca chamado Jacó, e todos vocês que leem Bíblia ou ouvem a Bíblia sabem disso. Jacó teve 4 mulheres, 2 esposas e automaticamente quase que 2 concubinas, porque na verdade as outras 2 mulheres eram cada uma, né, uma serva de uma das suas esposas.
Jacó então teve Raquel, Leia, Bila e Zilpa. Por intermédio dos relacionamentos com essas mulheres, ele teve 12 filhos e uma filha. Foram 13 ao todo, e eu não vou nem entrar no mérito da questão de quão bagunçada foi essa família. Inclusive, depois você pode assistir um vídeo nosso na nossa série sobre famílias disfuncionais. Aí eu entro com detalhes em cima dessa questão. Nós tivemos também o Davi, nosso rei Davi, não é? Que teve como esposas Batseba, Abigail, Eglá, Mical e Anoã. E se existe uma família, né, disfuncional na Bíblia, dentre tantas é a do próprio Davi, que depois também vai estar na nossa série sobre famílias disfuncionais. E nós temos o próprio filho de Davi, Salomão, que segundo a Bíblia teve 1000 mulheres, sendo 700 esposas e 300 concubinas. Naquela época era muito comum que os homens tivessem mais de uma mulher, no caso de homens que tinham proeminência, principalmente como reis, monarcas, como no caso de Salomão. E Salomão fez muitos tratados comerciais e junto dos tratados comerciais, ele adquiria também outras mulheres para os seus haréns. Só que vamos ver aqui alguns poucos textos bíblicos para comprovarmos, à luz da Bíblia Sagrada, que o homem tem como obrigação ter apenas uma esposa. Esse é o projeto ideal de Deus. Ainda que Paulo tenha escrito para Timóteo e Tito, fazendo menção para os homens obreiros, ligados a essas funções eclesiásticas, evidentemente o projeto não é só para eles. O projeto é para qualquer homem que queira se casar, é um para um, essa é a perspectiva de Deus. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28 diz assim: vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então aqui Jesus está iniciando o seu sermão da montanha, e ele está falando sobre uma série de assuntos. De repente ele entra nessa ideia do casamento, e ele fala sobre adultério, dizendo que na verdade não precisa nem de um homem, de repente pular a cerca propriamente dita, tendo um coito carnal com outra mulher, ter ali contato físico mesmo no tete-a-tete, basta que esse homem olhe para outra mulher, cobice essa mulher no seu coração, ele já está literalmente entrando pelas vias do adultério mental. E isso é muito ruim, porque na verdade vai maculando com certeza a sua vida pessoal, mas também vai maculando a aliança que ele tem com seu cônjuge. Depois, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 e 2 diz assim: sobre os assuntos sobre os quais vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, na verdade, nós temos aqui Paulo sendo muito contundente, inclusive defendendo a ideia da monogamia e ao mesmo tempo da heterossexualidade, porque ele diz que é bom que o homem não toque em quem? Na mulher. Então, na verdade, está falando de casamento realmente dentro do projeto ideal divino. E aí ele diz, e inclusive depois ele explica, claro, por que ele está dando essa orientação, de talvez os homens ficarem solteiros, né, as mulheres ficarem solteiras. E ele vai falar sobre as responsabilidades da união matrimonial. Não é que Paulo era contra casamento, pelo contrário. Ele, inclusive, vai dar normativas sobre deveres conjugais em vários momentos das suas cartas. A questão é que ele queria alertar as pessoas que estavam na condição de solteiro, queriam passar para a condição de casado, que a condição de casado é diferente da condição de solteiro. Então ele vai dizer que cada homem tem a sua própria esposa, cada mulher tem o seu próprio marido. Então está aqui a defesa da relação monogâmica. Depois nós temos também aqui um texto de Paulo também aos Efésios, onde ele diz o seguinte, mulheres, Efésios capítulo 5, ele diz assim, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém quem está no Senhor. Então aqui está falando de casamento heterossexual monogâmico. Então cada mulher tem que se sujeitar a quem? Ao seu marido. Depois ele volta para os maridos dizendo, maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então agora ele está dizendo que o homem também tem que ter essa perspectiva de um casamento monogâmico e heterossexual, amando cada homem a sua respectiva esposa. E depois continua dizendo em outro momento, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois tornarão uma só carne. Então perceba, o homem, uno, sexo masculino, deixa pai e mãe para se unir com uma mulher, sexo feminino, e os dois unidos formam uma só carne. E depois nós temos então uma fala de Jesus em Marcos capítulo 10, que talvez seja um dos textos mais preponderantes aqui, inclusive justamente porque Jesus foi interpelado com relação a essa questão, não é? Respondeu Jesus aos fariseus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação Deus os fez quem? Homem e mulher. Olha aqui.
Jesus está dizendo isso, corroborando que o projeto ideal de Deus na criação é homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois tornarão uma só carne. Então, repetição do texto lá do Gênesis, e automaticamente Paulo também repete isso na sua fala, nós já lemos agora. E aí Jesus conclui, assim eles já não são dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, o Senhor Jesus aqui, inclusive, está defendendo o casamento como uma relação por toda a vida do casal. O que Deus uniu, não separe o homem. Então, por essas e outras falas, evidentemente, da Bíblia, aqui nós estamos resumindo a questão, só para que nós possamos ter realmente uma explicação em cima disso que nós estamos pretendendo aqui, que é estudar todos os textos do Novo Testamento que falam sobre o casamento, você pode ter a plena convicção. Vou repetir mais uma vez para ficar bem gravado. Dentro do projeto ideal de Deus, a ideia do Senhor é que cada homem tem a sua esposa, cada mulher tem o seu próprio marido. É obrigação do homem entender isso, para que só depois ele tome a decisão de fato de tirar uma mulher de dentro da casa dos seus pais e, consecutivamente, construir com ela uma história de família. Pensa nisso.